Eu passava aqui o dia, a noite, a gente virava madrugada. É ou não é, meninas? É ou não é? Só ouvindo aqui esse pessoal aqui da percussão adorando ao Senhor. É muito bonito. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Quem está feliz aqui nessa tarde, levanta a mão e diz assim, ô glória! Enche a boca aí, ô glória! Aleluia! Aleluia! Eu desejo saudar mais uma vez a igreja aqui de Rio Largo, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir as palavras que falei pela manhã, porque são necessárias também agora. Quero agradecer ao meu bom Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com vocês. Não vou dizer que pela primeira vez, porque já vim aqui muitas vezes, né? O canal de bênção na minha vida foi o pastor Genival Bento, né? Que abriu as portas de Alagoas para mim, junto ao pastor Márcio Peixoto. Quem aqui conhece o pastor Márcio Peixoto? Todo mundo conhece. Pastor Genival Bento eu nem vou perguntar, né? Porque é joia rara da casa e todo mundo sabe quem é. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio, né? Sua esposa, a nossa irmã Antônia, pelo carinho com que nos recebeu. Quero louvar a Deus pelas minhas amigas muito particulares, amigas que eu amo de coração, que apesar de estarmos distantes, mas no nosso coração estamos sempre unidas. A nossa querida amiga Érica Malta, a minha queridíssima também, a minha amiga Jeane Barbosa. Deus nos apresentou como a sua mãe também. Quero até já desde já estender-lhe um abraço, já que eu não posso dar esse abraço na sua mãe querida, e a toda a igreja de Rio Largo, Alagoas, que mora no meu coração. Todas as vezes que eu chego em Palmares, eu falo de Alagoas. Porque Alagoas, para mim, é um celeiro de mulher de Deus. Eu disse para as meninas que vieram comigo, vieram algumas meninas de Novo Lino, algumas meninas da CEMED, algumas meninas, 4 meninas da minha igreja ali, de Antonieta Miranda de Palmares, que somos da mesma igreja. Mas como nós somos um grupo de WhatsApp, não é? E nós temos amizades em todos os lugares, essas são as mais próximas, não é? Que nós conseguimos combinar para chegarmos aqui juntas, para nós podermos, não é? De repente, eu sei que nós não podemos agradecer, mas compartilhar um pouco da gratidão com essas mulheres, e principalmente com a nossa irmã Jeane Barbosa, que esteve conosco no aniversário, na nossa confraternização, do nosso grupo, que foi lindo, irmãos, foi um mover de Deus. Eu não sei explicar, irmãos, o que aconteceu no domingo à tarde. Eu só sei falar do resultado. Eu estava tão anestesiada da glória de Deus quando a irmã Jeane, ela falava ali, né? Porque ela também participou com a gente. Irmãos, foi um ano de planejamento, foi um ano de propósito. Quando crente que tem propósito, é impossível não receber vitória. E eu tenho ensinado dentro do meu grupo do WhatsApp, que é o que eu posso fazer. Queria eu poder sair pegando folheto de literatura e evangelizando o mundo, porque o meu coração, ele tem uma chama que acende por evangelismo. Por pregar a palavra de Deus, por fazer as pessoas entender a verdade que muitas vezes está escondida, ou muitas vezes omitida. Mas o nosso Deus quer nos fazer tochas nas suas mãos. E a palavra que nós trabalhamos durante todo o ano falava sobre as lamparinas, sobre as 10 virgens. Também falamos sobre Marta e Maria. Por que escolher uma das duas, se podemos ser o melhor de cada uma delas? Depois entramos no tema de Maria, quebrantada diante do Senhor Jesus, jogando aos pés de Cristo, ou melhor, lançando aos pés de Cristo o seu perfume, o melhor que ela tinha. Nessa tarde, pode ser que você tenha lançado ao Senhor o melhor que você tem. Alguém pode te criticar. Alguém pode olhar para você e não dar valor àquilo que você ofereceu ao Senhor. Mas só Deus sabe o valor do teu sacrifício. Talvez o teu sacrifício nessa tarde seja tão somente chegar até aqui. Porque você passou o mês todo e não conseguiu chegar. Mas hoje você disse: Deus, eu vou para aquele trabalho. E ali, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. E nessa tarde Deus está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Senhor está falando, tem falado e vai falar. O meu coração ferve com palavras boas. Aleluia. A glória de Deus está nessa casa. Como a nossa irmã Jeane Barbosa, ela dizia:
Aonde o Senhor está não há tristeza. Até a tristeza ela salta de prazer. Então se você está triste nessa tarde, o Senhor diz para você: alegra o teu coração, quebranta a tua alma, porque eu vou te levantar e a bênção vai chegar. Se você está sentindo a presença do Senhor Jesus nessa tarde, levante a tua mão assim. Fica com a tua mão assim levantada por um segundo. Coloque essa mão no ombro da tua irmã. A maioria são irmãs. E diga assim: o ano é 2026. Confesse para você mesmo: 2025 você não fez nada. Diga assim: 2025 você não fez nada. Mas Deus te dá uma oportunidade em 2026. Deus abre uma porta para você em 2026. Deus, Ele marca encontro contigo em 2026. Deus, Ele te diz que em 2026 algo vai mudar na tua vida. Você não será a mesma. A porta da graça está aberta sobre a casa. E as palavras que foram proferidas neste lugar, Deus vai fazer acontecer, porque é dele. A glória é dele, o poder é dele. A glória é dele, o poder é dele. A palavra é dele, é tudo dele. Eu sou dele, você é dele, a igreja é dele. O Fadril é dele, e o lago é dele. As dirigentes são dele, vocês são dele. A igreja é dele, o poder é dele. Aleluia. Eu quero deixar rapidamente, irmãos, o meu coração está ardendo, irmão Jeane. Eu posso saltar aqui se a senhora permitir. O nosso pastor não está aqui mais na pessoa da nossa... Eu estou falando assim, gente, mas... é porque o coração está bem cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Oh, irmãs, coisa boa está na presença do Mestre. Às vezes o mais importante não é aparecer, é desaparecer. Pode ser. Às vezes, irmãos, o importante não é aparecer, é desaparecer. Porque quando a gente desaparece, Ele aparece. Glória a Deus, isso aqui. E quando Jesus aparece, é para mudar a história, é para marcar a história de alguém. Eu quero ler um versículo, irmãos, porque como eu conheço o Rio Largo, Alagoas, conheço os pastores daqui de Maceió, porque já andei e queira o Senhor que eu ainda ande por muitas vezes sobre esta terra de profetas. Eu bem sei o quanto os irmãos velam pela palavra. O quão importante era abrir a Bíblia e falar da palavra. Porque aqui é uma igreja, irmãos, onde doutrinária, além de uma igreja doutrinária, é um celeiro de mulheres e homens de Deus. Aleluia. Tenho aprendido com o meu pastor Genival Bento. Tive a oportunidade de estar com ele um ano retrasado. Lá na Alemanha, não, irmãos, lá na Suíça. Passamos 6 dias na Suíça com o pastor Genival Bento. Nós fomos para a Suíça e fomos para a França. E ali, irmãos, eu conheci o verdadeiro, o mais importante perfil de um homem de Deus. Eu já o admirava muito, mas depois dos dias que eu passei com ele ali, passei a admirar muito mais. Que humildade, que prudência. Aleluia. Irmãos, eu olho para o pastor Genival Bento, eu olho para esta igreja e me alegro no Senhor. Eu digo: Senhor, faça tantos outros Genivais Bentos, tantas outras Jeanes, tantas outras Éricas. Nós precisamos levantar uma geração forte. Uma geração de mulheres que não temem falar a verdade. Uma geração que não se cala diante da mentira de Satanás. Uma geração que entra nas escolas, que mesmo a gente vendo tanta coisa acontecer, ainda tem coragem de falar de Jesus nas faculdades, nas escolas, não se envergonha do nome de Cristo. Aleluia. Faça do lugar que você trabalha um altar. Faça da sua casa um altar. Faça da sua vida um altar e você vai ver o que Deus vai fazer ao redor e diante de vós. Quero ler aqui, irmãos, um versículo rapidamente que está aqui em Gênesis. Se os irmãos quiserem me acompanhar, por favor.
26 de Gênesis, rapidamente, irmãos, eu vou estar aqui falando alguma coisa sobre esta passagem. Que essa passagem, irmãos, ela vem marcando o meu coração desde 2 anos atrás. E hoje eu me lembrei de falar sobre ela também. E havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei a todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai Abraão. Glória a Deus. E aqui eu quero ler o 12, irmãos, para resumir. Nos diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu aquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, enriqueceu-se até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus os invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado, ainda nos dias do seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Glória a Deus. Esta passagem, irmãos, ela nos revela o poder não apenas da fé, mas da obediência. Alguém pode dizer: eu tenho fé, mas se você não obedecer, a fé ela não vai funcionar. Porque a obediência ela faz parte de um ministério sacro e santo. É necessário fazer as duas coisas, obedecer e ter fé. Aleluia. A gente vê aqui um menino sem nenhuma experiência, quer dizer, tinha a experiência que o seu pai tinha. As experiências que foram passadas para ele quando criança. Quem não lembra? Quando Isaque ele vai subir ao monte com seu pai. Aleluia. E quando ele sobe ao monte, que chega ali, até o monte, ao alto do monte, do cume. Aí ele diz: estou vendo tudo aqui, o cordeiro, o cutelo. Estou vendo tudo. Mas cadê o cordeiro? Meu filho, o cordeiro Deus proverá. Ora mais. Um dia desse, irmã Jeane Barbosa, eu estava meditando sobre essa palavra. E eu vi que no final desse episódio, quando ele não foi imolado pelo seu pai, ele viu ali que Deus proveu o que? Um cordeiro. Aliás, uma ovelha. Mas não foi o cordeiro. Porque o cordeiro estava sendo preparado. Aramassúbia. Não seria Isaque a ser sacrificado como cordeiro. O cordeiro estava se preparando para a posteridade, para salvar a minha vida e a tua. Aramassúbia. Foi por causa do cordeiro, do sangue vertido na cruz do Calvário do cordeiro, que você está aqui. Coloque a mão no ombro da tua irmã que está do teu lado. Diga: minha irmã, você só está aqui porque houve um sacrifício do cordeiro. O cordeiro que nunca tinha sido culpado, ele recebeu sobre si as suas culpas, para que hoje você pudesse estar aqui, abrindo a sua boca e dizendo: glória, 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 glória ao cordeiro que morreu, ressurgiu e está vivo. Ele está vivo. Ele passou por tudo isso. Isaque conheceu a Deus através de seu pai Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão morre. Abraão morre. Às vezes, irmã, a gente tem medo de passar à frente etapas da vida quando alguém morre. Quando o sonho morre. Quando a determinação morre. Quando a espiritualidade morre. Mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Não temas, não temas, não temas. Abraão morreu e a história continua. Está Isaque na terra de Gerar. E a Bíblia diz que dessa vez Deus apareceu a Isaque. E disse: Isaque, não sai daqui. Porfia nessa terra, porque eu vou te abençoar.
Isaac poderia dizer assim, irmã Jeane, todo mundo desceu. Todo mundo foi, está todo mundo descendo, é como na pandemia. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas quem tem visão de Deus, ele reconhece o seu lugar, mesmo quando tudo parece o contrário. O vento está soprando ao contrário e ele está vendo. O vento sopra para lá e o Senhor está dizendo, é lá. Alguém está dizendo a vitória era Deus falando lá, não é aqui. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui, não saia do lugar. Eu tenho uma vitória para te dar neste lugar. Aleluia. E a gente vai ver que Isaac, irmãos, ele obedece. E ele fica no lugar. E eu fico imaginando Isaac pegando as poucas sementes que ele tinha, porque naquela época a terra estava passando fome. Então ninguém venha me dizer que os celeiros de Isaac naquele momento estavam cheios. Eu acredito que não estava. Ele usou a fé. E muitas vezes, irmãos, para usar a fé não é preciso ter muito. Eu me lembro que quando nós começamos a idealizar esse projeto, irmã Jeane, em 2024, eu não tinha nada programado. E eu dizia, Senhor, eu não tenho condições, mas Tu vai me revelar todo o projeto. Aí Deus falava no meu coração, será quebrantadas. Tu vai levantar mulheres que nunca mais quiseram ir para a igreja, mulheres que estão determinadas a não ir mais, mulheres que estão frias na fé. E ali Deus começou movendo meu coração e me dando estratégia. Eu desenhava a punho cada detalhe do projeto. E quando chegou no final de 2025, eu digo, Deus está pronto. Agora ninguém tem dinheiro. Ele disse, usa estratégia. Usa estratégia. Está ali Marta. A gente na escola, né, Marta? Nós dois somos duas evangelizadoras dentro da escola. Eu me lembro quando pessoas falavam ali, esses meninos são uns... Deixa eu usar as palavras. Não pode usar essas palavras que muitas vezes a gente escuta. Mas a gente escuta algumas coisas que realmente nos entristecem, irmã Jeane, dentro das escolas. Mas ali, irmãos, quando nós observamos a necessidade das crianças, nós começamos a evangelizar. E a nossa sala virou praticamente uma escola dominical. Resgatando crianças para Cristo. Porque, irmãos, é a nossa fé. É a nossa fé quem determina os nossos passos. Então Isaac, ele pega aquelas poucas sementes que eles têm nas mãos e começa a lançar na terra. E a Bíblia diz que de cada semente que ele lança, ele vai colher quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? 100 vezes mais. Ou seja, tem o milagre da multiplicação acontecendo nesse exato momento, irmã Érica. Tem alguém que já lançou a semente sobre a terra nessa tarde. E Deus já está falando, vou eu multiplicar. Vou eu multiplicar. Vou eu multiplicar. As sementes que estão sobre as vossas mãos serão multiplicadas. Mas a Bíblia diz que Isaac, ele começa a crescer na terra, a enriquecer na terra. Aleluia. Oi, irmãos, eu não sei porque quando a gente começa a prosperar, a gente consegue tanto inimigo, Érica. Pessoas que até antes nos abraçavam, talvez, até conversava com a gente, irmã Jeane, sentava na mesma mesa, ia para a mesma churrascaria, não é? E partilhava os mesmos sonhos, as mesmas conquistas. Mas quando você vê, ela vê você sobre um degrau, já começa a ficar com a cara feia. Parece que não entende, irmãos. Aí um certo pregador, ele dizia, é mais fácil chorar com os que choram ou sorrir com os que se alegram. E eu fiquei por um bom tempo perguntando, deve ser muito mais fácil sorrir com os que sorriem. Mas depois eu entendi que não é verdade. Chorar com os que choram, irmãos, é mais fácil. Não era à toa, irmãos, que naquela época se contratava as carpideiras, porque é fácil chorar. Ou até mesmo coloca um óculos escuro na cara, faz uma cara triste e acompanha a situação, o momento fúnebre. Agora, assistir um culto em ações de graça. A vitória do irmão não é para todo mundo, não. É nesse momento que a gente entende que andar com Cristo não é fácil. Nunca foi, nunca será. De repente olham para Isaac e começam a invejar as conquistas de Isaac. Ei, dá para você morar mais aqui não. Vai embora. Já está maior do que nós. Oxi. Jeane,
Érica, já está maior do que nós, vai embora. Não dá para ficar aqui mais não. Não dá para ficar aqui. E de repente, irmãos, nós vamos observar que ele sai da terra. Ele sai do lugar. E a Bíblia diz que ele vai descer no vale. Tem gente que pensa que porque você está descendo no vale, é porque você vai ser derrotado. Quem vê você descendo no vale, acha que você vai ser derrotado. Mas vale nem sempre é sinônimo de derrota, não. Vale muitas vezes, irmão, é sinal de vitória. Porque quando você desce no vale, Deus vai ter experiência com você. Quando você vai descendo no vale, Deus vai aparecer para você de uma maneira diferente. E Deus vai dar para você estratégias diferentes. Isaac, ele começa a cavar os poços que estavam entulhados do seu pai Abraão. E a Bíblia diz que eles vieram porfiar contra ele e tomaram os poços. Alguém pode até nesse momento estar querendo tomar aquilo que é teu, mas deixa eu profetizar, não, deixa eu dizer uma coisa aqui. Aquilo que é teu, o diabo não toma. Borracha de Satanás não tem o poder de apagar decreto de Deus na vida de crente fiel. Aquilo que Deus determinou na tua vida é teu, 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 é teu. Aleluia, aleluia ainda. Que se levante os porfiadores contra a tua vida. Ainda assim o Senhor está dizendo, continua cavando poços. Quem está com a ferramenta na mão nessa tarde? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. A ferramenta já está preparada para afiada, para começar a talhar a terra. Primeiro poço, vem um, toma. Segundo poço, vem outro, toma. Aleluia. A gente já está querendo desistir nessa altura do campeonato. Tomaram o primeiro poço. Vamos mais para frente. Tomaram o segundo poço. Deixa para lá. Deixa os poços da contenda para os contendeiros. Deixa o poço da confusão para aqueles que gostam de confusão. Bora adiante. Tem algo lá na frente preparado para nós. Diga assim para a irmã que está do seu lado: deixa o poço do contendeiro para lá. O que Deus preparou para nós é muito melhor. O que Deus preparou para nós é muito melhor, é muito melhor, é muito melhor, é muito maior, é muito mais especial, é seu. Aí ele vai cavar o terceiro poço, já estou terminando. E o poço, ele vai dizer que o nome do poço vai ser Reobote. Não é isso, irmã Jeane? Me ajude aí, viu? É Reobote. O terceiro, né? Porque Deus me fez crescer nessa terra. Porque Deus me abençoou. Porque Deus me fez crescer. Porque Deus é maior. Porque Deus me honrou. E porque Deus está na minha vida. Aí eu digo, agora sossegou, acabou os poços, está tudo certo. Não. Ainda tem mais. Quem crê no Deus da abundância aqui? Ainda tem mais. Só vai ficar em Reobote? Não. Não vai. Não vai. O que Deus tem para você é muito maior, é muito maior. Olha, com a visão de águia, veja o que Deus vai fazer. Deus vai abrir porta onde não tem porta. E a Bíblia diz que eles saem daí, eles sobem a Beceba, não é assim? Eles sobem a Beceba. E lá, Abimeleque vai fazer aliança de novo, né? Porque quebrou a aliança e quer refazer, porque quando alguém vê que Deus é com a gente, tem que ficar com a gente, né? A Bíblia diz que Ló só era abençoado quando estava perto de Abraão. Depois que ele se afasta de Abraão, o que é que acontece? Ele vai para onde? Sodoma e Gomorra. E a vida de Ló começa a ser altamente destruída. Mas quem está perto daquele que está perto de Deus, aleluia, ele é abençoado. Ele é enriquecido pela presença de Deus. Aleluia. E ali eles fazem, sabe o que eu acho interessante, irmã Jane? Já vou terminar daqui a pouquinho. É porque a gente vai ver que Isaac, ele desce para o vale. E ali ele não levanta altar. E ali ele acha um monte de poço. E o poço tinha água.
Aí quando ele sobe a Betseba, ele levanta, pela primeira vez ele vai levantar o altar antes de cavar o poço. E quando ele levanta o altar, ele cava o poço, não dá água. Aleluia. Oh, darabasubrecandarai. Deus está provando o crente aqui, que já passou pelo primeiro poço, passou pelo segundo poço, pelo terceiro poço, estava tudo fácil e agora está difícil. Deus está te provando. Continua insistindo, porque a água vai aparecer. Aí a gente vai ver ali, irmão, no terceiro poço, quando ele começa a cavar o poço, daqui a pouco chegam os seus servos e dizem assim: olha, encontramos água. Aleluia. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: encontramos água. Encontramos água. Encontramos água, encontramos água, encontramos água. Depois que a gente levantou o altar, Deus abençoou o nosso poço. E o que eu acho mais interessante, irmã Jeane, é que Isaac fez assim, mas Jacó fez diferente. Aleluia. Quando Jacó ele chega a um determinado lugar, ele diz: não, primeiro a gente levanta o altar e depois a gente cava o poço. Diga assim: eu preciso de experiência com mulheres de Deus. Eu vou ouvir mais. Eu vou aprender mais. Eu vou agir com sabedoria. Irmão, não adianta você estar aqui no ciclo de oração, ouvindo essas lindas mulheres de Deus falando, se você não pratica a palavra da verdade. Você está fazendo sacrifício de tolo. Desculpe, irmã Jeane, porque Deus está me impulsionando a dizer: não adianta você vir aqui cantar apenas. Pratique aquilo que Deus está te ensinando pela voz da verdade. Ande nos caminhos do Senhor, obedeça a voz do Senhor, escute os conselhos, porque Deus vai te fazer prosperar na terra. Aleluia. Glória a Deus. Jacó, ele levanta o altar. Sabe o que eu acho mais bonito ainda? É porque Jacó dá nome ao poço. O pai dele é Sitna, é Betseba, é não sei o que significa sete fontes, e por ali vai. Mas ele disse: não, vou colocar o nome do altar: Jeová. Teu altar tem que ter dono. Teu altar tem que ter dono. Tem gente levantando o altar, não sabe nem para quem está levantando. Tem gente que está levantando o altar, não sabe nem para quem está levantando. Mas Jacó sabia. Levanta o altar e coloca assim nome: Jacó. Aliás, Jeová. Quando alguém passar por lá: ei, vamos fazer. Ei, peraí. Esse altar não, esse altar tem dono. Esse altar é de Jeová. Ninguém sacrifica sacrifício que não seja para Jeová em cima desse altar. Esse altar tem dono. Esse altar é alimentado com lágrimas. Esse altar é alimentado com oração, com prudência. Ei! De quem é o teu altar? Aleluia. Agora ele diz: espera aí. O nome do altar é Jeová, mas o nome do poço é Jacó. Poço de Jacó. Poço de Jacó. Poço de Jacó. É teu, é teu, é teu, é teu. Eu não sei se alguém entendeu. O poço é de Jacó. O altar é de Jeová. Aí Deus olha lá de cima e diz: ei, gostei desse negócio. Ele colocou o nome do altar Jeová. Então, já que ele está olhando para o meu altar, zelando para o meu altar, eu vou cuidar do poço dele. Vou cuidar do poço de Jacó. Vou cuidar do poço de Jacó. 2000 anos depois, está Jesus em Samaria e a mulher estava onde? No poço de Jacó. A promessa de Deus, ela não falha, ela transcende o tempo, o espaço, tudo. Aleluia. Jesus estava ali sentado com a mulher conversando no poço de Jacó. Ninguém tomou o poço de Jacó. Quando a gente levanta altar, ninguém toma aquilo que é nosso. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu posso pedir, irmã Jane, para eles ficarem de pé, para a gente. Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero proferir nessa tarde, ou melhor, profetizar pela fé, pela palavra de Deus.
que o ano de 2026 será um ano muito próspero. Para você, Sandra. Para minha irmã, ela é minha irmã, viu, gente? Ela é uma gestora. É uma lutadora, uma batalhadora, uma guerreira. Ela está aqui hoje. Eu disse, minha irmã, você vai para aquele ciclo de oração. Nós vamos entregar todo o projeto que está no nosso coração. E Deus vai nos honrar. Quem crê que 2026 será um ano diferente? Fica a sua mão levantada assim, diga, Senhor, 2025 não foi tão bom. Passei tantas guerras, tantas lutas. Tomaram meus poços, me humilharam, me jogaram ao chão, me deixaram sem forças. Mas nesse ciclo de oração, eu estou aqui, Senhor, em 2026. Faça assim em nome do Senhor, abra sua mão em nome do Senhor Jesus. Faça assim, estou com as minhas sementes, Senhor, preparadas. 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 Patrícia, prepara as sementes. Jeane, prepare as sementes, minha filha. Prepare as sementes, minha filha. Prepara as sementes, Érica. Porque o Senhor vai fazer vocês prosperarem. 2026 vai ser ano de surpresa e surpresa nessa igreja. Tanto testemunho será gerado. É 2026, não é 2027, não. É este ano que está neste culto marcado. 2026 com as sementes na mão, como Isaac, usando a fé, começa a soltar as sementes, porque o Senhor vai fazer prosperar. Coloca o hino aí, a gente vai cantando em nome do Senhor. Vocês vão orando e a gente vai louvar ao Senhor.